Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Elisete, por favor. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Uhum. Obrigada, Elisete. Então, a gente chega aqui, a gente viu que é uma batalha, Êxodo vai ser sempre uma batalha, e aí você pode colocar, às vezes, olhando para a sua vida, para a nossa vida, a batalha que a gente enfrenta. Mas o pedido que Moisés e Arão estavam fazendo para Faraó era um pedido bem estranho. Escravos não têm direitos, têm deveres, têm obrigações. E que Moisés está chegando e pedindo que o povo que era escravo saiam e vão celebrar uma festa. Ah, mexeu com o ego do faraó, né? Desde quando? Vocês largarem o trabalho, festejarem, e aí diz assim ainda, festejar para um Deus? Que história é essa? Então aí Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Faraó estava sendo sincero, porque ele se considerava um Deus. Então, não haveria outro Deus. E quem é esse Deus? Escravo tem Deus, esse povo que é massacrado, esse povo que é torturado, tem Deus. Então, ele estava falando assim, não, deuses temos nós, os egípcios, mas vocês, os hebreus, não têm Deus. Então, esse é um questionamento dele. Como assim? Vocês vão sair, vocês vão adorar a Deus? Não, tem algo errado aqui. Então, o faraó está meio, meio duvidoso dessa argumentação de Moisés e Arão. E aí eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Nós trabalhamos a semana passada que Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro na aflição, Deus vem na alegria, Deus está sempre conosco. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Então ele vem ao seu encontro. Clame, nós precisamos clamar, porque ele ouve a oração dos filhos. E ele se alegra em responder. Então, clame a Deus. E aqui está dizendo, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir. E ainda, caminho de 3 dias. Você imagina um escravo falando, não, eu não vou trabalhar por 3 dias. Por 3 dias, todo o trabalho vai parar e a gente vai adorar a Deus, mas depois a gente volta. E eles são bem enfáticos, eles falam o recado de Deus na íntegra. Eles são profetas do Senhor aqui. E eles dizem assim, deixe-nos ir caminho de 3 dias para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Eles avisaram para Faraó, olha, Faraó, ou você deixa a gente ir, ou o nosso Deus virá sobre você com peste e com espada. Faraó sabia. Faraó foi avisado desde o começo. Não foi enganado. Então o rei do Egito, Faraó, disse: Por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Ele está dizendo assim, se trabalhando demais, tem filho igual coelho, vamos brincar assim, né? Cresce, é forte, se eles descansarem, eles vão crescer muito mais e serão muito mais fortes. Porque, lembrando, o escravo não tem direito a regalias, não tem descanso,
Escravo não tem essas coisas. O direito do escravo, só um minutinho. O direito do escravo é trabalhar. E eles estavam falando, nós vamos ser de jeito nenhum. Então, o faraó está questionando. A gente vê que Faraó não temia a Deus porque ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Deus dos hebreus, mas os hebreus conheciam o seu Deus. Esse povo que estava vivendo no Egito também não conhecia o seu Deus. Aí vamos para nós. Nós conhecemos a Deus? Nós que temos a internet, a Bíblia, a igreja, e no Brasil há uma infinidade de igrejas, nem sei quantas centenas devem ter de igrejas, assim, eu falo de denominações diferentes, e milhares de igrejas. Então, o povo de Israel não conhecia o seu Deus, Faraó muito menos, mas nós conhecemos a Deus. Conhecemos de andar pertinho dele, de conversar com ele, de ouvi-lo, de meditar na sua palavra. Então, eu preciso olhar para o livro de Êxodo, mas que ele seja um espelho para mim, dizendo assim, como eu estou, como eu, Lúcia, estou, como você do outro lado está. Então, que a gente pense como nós estamos. Então, e agora eu quero que a gente leia um texto lá em Isaías, capítulo 2, versículo 11. Vou ler que vai ficar mais fácil. Isaías 2:11, mas se você pode anotar, se não, só escute. Isaías 2:11. Isaías 2:11 diz assim: os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aqui está falando de um futuro, mas aqui em Êxodo a gente vai ver isso acontecer. E Deus também tem feito muitas vezes isso. Vou repetir: os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. E glória a Deus por isso. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Está falando sobre o dia do Senhor, o livro de Isaías, mas aqui em Êxodo houve um livramento e os olhos altivos, né? E o arrogante foram humilhados. E quem foi exaltado? O Deus de Israel. Então a gente vê que Deus não muda, Deus é o mesmo, as circunstâncias são diferentes, mas Deus continua no seu trono. E a gente vai ver que as obras de Deus, elas têm começo, meio e fim. Aquilo que Deus colocou na boca de Moisés, colocou na boca de Arão para ser profetizado, foi profetizado e aconteceu exatamente como Deus falou. Então, às vezes, nós queremos que o nosso caminho seja muito tranquilo. E o caminho de Moisés e de todo o povo hebreu não foi tranquilo. Eles tiveram muitas adversidades, muitos milagres, viram a manifestação do poder de Deus, mas tudo isso no meio de um ambiente muito turbulento, de muita opressão. E a gente vai ler agora Êxodo 5, do 6 até o 14. Por favor, Elisete. Êxodo 5, do 6 ao 14. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, e eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a estes homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvido às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo. Assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolhos em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo:
termine o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel e os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Obrigada, Elisete. É, então, a gente vê que naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem, assim, vocês querem sair caminho de 3 dias, vocês que são escravos? Então, a gente vê aqui agora que Faraó não conhecia o Deus dos Hebreus, mas ele se torna arrogante. Ah, vocês querem sair? Então, nós vamos mudar as coisas. A gente dava palha para vocês, mas agora vocês não terão mais palha. Agora vocês vão ter que buscar o restolho. E o que que é restolho? São pedaços com as suas raízes. Hoje a garganta está reclamando um pouquinho. Vocês vão ter que buscar o que é necessário no lugar da palha. Então ficou muito mais difícil para eles. E eles se espalharam por todo o Egito buscando, caçando esses restolhos, esses pedacinhos de madeira, que os gravetinhos e tudo mais, talvez folhas no meio disso, tudo que desse volume. E por que que a palha era usada no tijolo? Para render, mas ela ajudava na estrutura dele, para que ele ficasse mais forte e mais firme. Não apenas, não apenas é, não apenas a palha, mas agora o restolho. Então, tudo isso dava uma sustentabilidade para o tijolo. Então, agora, é, tudo fica mais difícil. Sabe quando você está numa luta e ela fica mais pesada? São como faraós. Faraó aqui é um símbolo do inimigo das nossas almas, que vem para nos oprimir, que vem para deixar os dias mais difíceis. Faraó zomba do povo de Deus, vai zombar, zombava e continuará zombando. Quantas vezes somos zombados, o seu Deus não serve, o seu Deus não resolve, escarnecem da nossa fé. Aqui, Faraó está escarnecendo da fé, basicamente de Abraão, de Arão e Moisés, mas também do povo hebreu. E está fazendo, vocês estão de palhaçada com a gente, né? E eles falam para eles fazerem a mesma coisa. Versículo 9: imponham mais serviço a esses homens. Quando a gente vê isso, a gente está vendo situações de opressão. Nós vemos que no mundo inteiro a opressão tem crescido. Então, são tantas linhas que trazem opressão, seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, leis injustas. Então, o capítulo 5 de Êxodo começa a mostrar uma opressão que vem sobre o povo de Deus. Uma opressão para que eles não tenham tempo para quê? Para adorar a Deus, para que eles também não tenham tempo em família. Porque se eles tinham que trabalhar mais e buscar mais coisa e produzir a mesma quantidade, eles teriam menos tempo juntos. Já era escasso, eles não, lembrando que escravo não tem direito a descanso, mas agora a jornada está muito mais intensa. Não é exatamente assim que o inimigo trabalha? Às vezes ele não trabalha nos aprisionando com o trabalho, mas às vezes ele coloca muita distração na nossa vida, para que a gente fique esgotado, fique cansado, e aí fala, assim, nossa, não deu tempo de fazer o que era essencial. Ai, nem tive tempo hoje de ler Bíblia, nem tive tempo de orar. Mas aí entrei em tal aplicativo e não saí mais. Entrei em tal caminho e não saí mais. E um dos grandes locais que o inimigo tem aprisionado, vou pegar adolescentes, o TikTok. O TikTok tem aprisionado muitos adolescentes. Mas outras ferramentas também, joguinhos. Quantas vezes nós passamos muito tempo em algo que é desnecessário, que não edifica a nossa fé, e depois a gente fala, hoje estou indo deitar e nem orei, nem li Bíblia. A gente está se deixando ser escravizado. Aqui estamos nos deixando. Foi assim no Egito no começo. Eles se deixaram, porque lá estava confortável, estava tudo bem, e eles foram ficando.
Então, nós precisamos vigiar para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, para que a gente não venha a ser escravo do inimigo. Porque aí nós vivemos numa opressão, já temos opressões de todos os lados, nós sabemos que a volta de Jesus está perto, nós sabemos que é tempo da gente se purificar e se preparar para a volta de Jesus, mas o inimigo está colocando situações que pressionam. E Satanás sempre vai colocar situações que pressionam para que a família se separe, para que a família fique longe um do outro, e ele vai colocar uma necessidade de trabalhar mais. Você vai trabalhar mais, e nós precisamos vigiar com a questão de trabalho. Trabalhar, claro, é fundamental. Deus deu habilidade para o ser humano para trabalhar, para desenvolver habilidades, as habilidades que Deus já deu. Mas quando isso fica além do normal e rouba o tempo de Deus, é problema. O tempo que devemos dar para Deus. Então, a gente vê aqui nesse texto uma opressão forte sobre o povo de Israel, sobre o povo hebreu, um povo escravizado. Mas Deus vem socorrer esse povo. E Faraó ainda não entendeu que ele não estava lidando com o igual a ele, que não era, a briga não era com Moisés, não era com Arão, era com o dono, o Senhor de Moisés, o Senhor de Arão, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Faraó não havia entendido isso. E a gente vai seguir, vou pedir para Elisete ler agora o 5, do 15 ao 20, ao 21. Estamos lendo aos pouquinhos, estamos lendo para que a gente possa compreender todo o texto bíblico. Muitos de vocês estão dizendo, mas eu conheço toda a história, mas muita gente não conhece. Se você conhece toda a história, então a gente precisa ter paciência com aqueles que não conhecem. Mas rever a história bíblica nos ajuda a ter a mente mais como que é mais clara com toda essa história. Elisete. A Elisete já tinha caído por causa do vento, ela fica indo e voltando, então se ela demorar, você já sabe. Elisete, por favor, Êxodo capítulo 5, do 15 ao 21. Voltei. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes teus servos? Já não nos fornece, já não nos fornecem palha, mas nos dizem: Façam tijolos. Eis que esses teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem a culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Obrigada, Elisete. Então a gente vê que agora o povo se revolta contra Moisés e contra Arão. Mas eram Moisés e Arão os causadores disso tudo? Não. Muitas vezes as pessoas culpam a liderança. Ah, porque fulano mandou eu fazer isso. Ah, porque fulano não me incentivou nisso. Muitas vezes nós culpamos o próximo por a situação que nós mesmos, às vezes, causamos. Aqui, a gente vai ver no versículo 17, mas Faraó respondeu: Vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Você já sentiu que quando você às vezes vai orar, vai ler Bíblia, o que que o inferno fica falando para você? Se você é dona de casa, ele vai falar: você tem que cozinhar, você tem que ir no supermercado, você tem que lavar roupa, você tem que fazer isso. Se você trabalhar fora, ele vai fazer você lembrar de todas as coisas que você tem para fazer. Na hora que você vai ler Bíblia e orar. Esse pensamento de que estar com Deus é uma
como que é preguiça, é ser desocupado, ainda permanece hoje. Quantas pessoas não conseguem parar de trabalhar nem ao domingo? Porque na cabeça delas, elas têm que produzir, 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 produzir. Então, onde que vem esse pensamento? Não vem de Deus. Deus sempre criou o homem com um dia de descanso. E, aliás, Deus criou o homem primeiro descansando e depois trabalhando. E Deus fala, no final, no sétimo dia, Deus descansou. Deus estava cansado? Não, ele estava dando um modelo. Mas ir para a presença de Deus deve ser descanso para nós. Mas muitas vezes, quando nós vamos para a presença de Deus, o inimigo fica na nossa mente dizendo: tem que fazer, precisa fazer. Tem milhões de coisas para você fazer. E o que que você faz? Você tem dificuldade de se concentrar na oração, dificuldade de se concentrar na leitura bíblica. Ou seja, aquele pensamento que Satanás colocou em Faraó continua sendo o mesmo pensamento que Deus coloca na nossa mente. Às vezes as pessoas até falam: nossa, esses crentes são uns vagabundos, esses crentes aí não. Tem gente que realmente usa a desculpa para não fazer nada. Mas o crente verdadeiro, ele trabalha, ele estuda, ele rala bastante e ele consegue tempo para Deus. Ele vai ter tempo para ler Bíblia, ele vai ter tempo para orar, ele vai jejuar, ele vai à igreja, ele arranja tempo. Por quê? Porque o que Satanás estava impedindo é: vocês não vão para a igreja. Ah, não, vocês não vão. Vocês não vão adorar a Deus. Então, Satanás continua trabalhando com a mesma artimanha, tentando nos impedir, e muitas vezes somos nós mesmos que cedemos. Nem é o inimigo, é a nossa preguiça. Então, a gente precisa vencer a nós mesmos e vencermos a Deus. Parar, vencermos Satanás. Posso estar me corrigindo. Então, quantas vezes nós precisamos romper com a gente, falar: não, agora eu vou parar e eu vou ficar um tempo em oração, lendo a Bíblia, vou ler a Bíblia. E não vou ler, abre aqui, depois abre. Não, um exemplo, vou pegar o livro de Marcos e vou ler capítulo 1, capítulo 2, vou ler na sequência todo o capítulo de. Todos os capítulos de Marcos e vou aprender o que Jesus fez e o que Jesus continua fazendo. Ou vou pegar o livro de Êxodo, do capítulo 1 até o último capítulo, e vou ler todos eles. Eu preciso meditar na palavra. Aí quero te perguntar aqui: quantos de vocês já leram todo o livro de Êxodo? Coloca. Eu. Se você leu, coloque lá. Se você lembra, já li 5, já li 10, já li uma. Coloca lá. Eu realmente não sei quantas vezes eu já li. Elisete, pode colocar lá no chat. Ela colocou aqui no Zoom. Então, a gente precisa lembrar que ler a Bíblia é estar com Deus, é também adorá-lo, é celebrar o Senhor. Então, Satanás estava dizendo: não, vocês não vão celebrar, vocês vão ficar aqui, vocês são meus. E Satanás estava se colocando como propriedade. Obrigada, Elisete. Satanás estava se colocando como propriedade daqueles escravos, porque escravos pertencem ao seu Senhor. Obrigada, Fabiana. Escravos pertencem ao Senhor. Obrigada, Ana Maria. E aí, Satanás, aliás, Faraó estava dizendo: são meus, eles não têm direito. E é isso que Satanás quer fazer com a gente, que a gente não tenha direito. Estar na mão de Satanás é não ter direito algum. Mas estar em Deus é ter todos os direitos, porque nós somos filhos e filhas. E isso é muito precioso. Mas agora, o povo de Israel, os hebreus, eles não entenderam. E eles estão enfurecidos com quem? Com Moisés e com Arão. Eles não estão bravos com o faraó. Olha só. Eles estão: não, o faraó está no direito, porque eles se sentiam escravos, a mentalidade de escravos os dominava. E as pragas não serviram apenas para faraó, mas também para o povo hebreu entender que eles eram totalmente escravos. A mentalidade deles era de escravos. Obrigada, Regina. Fabiana leu uma vez, Regina está terminando. Isso mesmo, glória a Deus.
Então a gente vê que às vezes nós temos a mentalidade de escravo, e é isso que não pode acontecer com nós. Elisete, agora, Gê- Êxodo capítulo 5, versículo 22 até Êxodo 6, 1. Então Elisete, Moisés, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. obrigada, Elisete. Interessante que aqui que até Moisés ficou balançado. O faraó afrontou todos eles, o povo se revolta contra Moisés e contra Arão, e o que que acontece com Moisés? Moisés fica balançado também. Como que Moisés poderia liderar um povo que se revoltava contra ele? Sem chance, né? Então ele está aqui. Moisés está perplexo. O que que eu vou fazer daqui para frente? E o que que ele faz? Ele vai para Deus. Muitas vezes nas nossas lutas, a gente vai para todo mundo, menos para Deus, porque o povo não sabia ir para Deus. O povo já foi, pegou Moisés, pegou Arão e esbravejou. Deve ter xingado, deve ter falado um monte de coisa. Mas Moisés não tinha para quem. Para quem que ele ia, com quem que ele ia brigar? Mas ele tinha para quem falar. Ele foi para Deus. E é interessante que a jornada de Moisés, a gente vai ver um homem que vai sempre ter encontros maravilhosos com Deus. Nós vamos encontrar um homem que não ficou livre de lutas, que às vezes irou, que às vezes ele foi muito prudente, outras vezes ele não foi. A gente vai ver um homem que às vezes teve muita sabedoria, outras nem tanto. Isso somos nós. Há momentos que nós somos tão calmos, tão tranquilos, tão cheios da glória de Deus, e a gente faz tudo certinho. Mas de repente a gente esqueceu a comunicação com Deus e a gente pode cometer uma besteira, fazer uma besteira. E aí a gente chega aqui e Moisés vai para Deus e fala: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Deus, por que Deus? Ele estava com o coração angustiado, aflito. Como assim, Deus? Por que me enviaste? Deus, o Senhor me enviou e o Senhor falou que o Senhor ia tirar esse povo. Lembra? Mas Deus já havia dito que o coração de Faraó se endureceria. E a gente não entende muitas vezes. Deus fala conosco e a gente entende que vai ser assim, tchum, rapidinho. Deus vai fazer um milagre e amanhã a gente já está fora. Não. Dizem que esse processo levou perto de um ano. Entre Moisés falar com Faraó e Faraó deixar o povo sair. Então foram muitas idas e vindas, foram muitas batalhas, foi um desgaste emocional muito grande para todo mundo. Então, aqui Moisés está dizendo: Pois desde que me apresentei para Faraó para falar no teu nome, Moisés está dizendo assim: Eu não fui no meu nome, Deus. Eu não fui na minha força. Eu fui porque o Senhor me mandou. Lembra, Deus, o Senhor me deu um cajado. E a gente vai ver daqui a pouco mais sobre esse cajado. Aí ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar. Aqui Moisés está decepcionado tanto quanto o povo. Porque Moisés ia começar uma caminhada assim como o povo. Sabe quando às vezes a gente fica frustrado porque Deus não curou aquele familiar, ou porque Deus não abriu aquela porta de emprego, ou porque o desemprego bateu na nossa porta, ou tantas situações. Moisés estava aqui sem chão, porque ele falou: Faraó me odeia. O povo agora começa a me odiar.
como será daqui para frente? Como que as coisas vão acontecer? Aí Deus fala para ele, então o Senhor disse a Moisés, vamos pensar que seríamos nós nessa situação. Será que o nosso ouvido estaria tão aberto para ouvir assim como Moisés? Porque a gente entendeu que Deus veio visitar o seu povo, Deus marcou um encontro com o povo. A gente leu esse versículo e a gente se apaixonou por ele. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, e Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Cristo Jesus. Deus também veio ao nosso encontro no Espírito Santo. E como nós estamos respondendo a esse encontro com Deus? Nós estamos saindo do Egito, e hoje, biblicamente, o Egito indica o pecado, ou o modelo do mundo que afronta a Deus, as múltiplas filosofias. Será que nós estamos tão fascinados com as coisas do Egito que é difícil sair do Egito, porque para esse povo foi difícil sair? A gente vai ver mais sobre isso. Foi difícil eles romperem com tudo isso. E aqui diz, o Senhor diz para Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Você verá, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Então, Deus falou o que ia acontecer. Deus executou exatamente como ele falou. E vamos viver, vamos pensar para nós. Nós vivemos os dias do Apocalipse. Nós vivemos os dias que nós aguardamos a volta de Jesus. Nós aguardamos o avivamento, o grande despertar sobre a igreja e o avivamento onde será a maior colheita de todas. Nós aguardamos o dia de Jesus voltar nas nuvens. Mas às vezes nós fazemos tudo um romance e nós temos dificuldade em lidar com o mundo no que vivemos. E nós precisamos correr para o Senhor e falar: Deus, eu não estou entendendo a situação, mas eu confio em Ti. Eu tenho toda a Bíblia escrita. Moisés não tinha. Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. Moisés que vai escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é quem escreve todos esses livros, inclusive o livro de Jó. Foi Moisés que escreveu. Então a gente vai ver que nós temos muito mais conhecimento, muito mais ferramenta, mas nós temos o mesmo Deus que operou lá com Moisés e com todo o povo hebreu, libertando da escravidão, é o mesmo Deus que opera em nós. Não só em nós, mas no povo de Deus espalhado sobre a terra. Que a gente tenha uma fé inabalável nesse Deus, que você leia Êxodo, que eu leia Êxodo, que a gente leia a Bíblia, olhando para um Deus que é poderoso, o Deus que criou todas as coisas, e o Deus que tem nos salvado das mãos do inferno, tem nos tirado das mãos de Faraó, e está nos preparando para levar para o seu reino. Então, olhe para Êxodo, um povo que vivia nas mãos de Faraó e vai ser liberto. Assim somos nós. Nós já estamos libertos em Cristo Jesus, mas um dia nós seremos libertos de toda a opressão da terra e nós estaremos para sempre na presença de Deus. Amém?